Marcos, Evangelho São Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículos 8 a 18, e eu convido você a participar dessa leitura bíblica, que estaremos meditando nesse texto da Palavra de Deus. Acompanhe. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Até aqui por enquanto. Obrigado. Você pode se assentar, por favor. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Estaremos meditando nesta palavra. Mas quero aqui já agradecer a oportunidade. É uma grande responsabilidade sempre transmitir a palavra de Deus. E louvo a Deus por estarmos reunidos nesta noite. Já estamos sendo abençoados com a presença do Senhor, com palavras maravilhosas. A palavra que o pastor Zé Augusto trouxe aqui antes da oração, sobre a intenção que Deus tem, o desejo de Deus de ouvir a nossa voz, como filhos que somos. A Bíblia nos fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, como filhos, nós temos o direito em relação a Deus, e podemos dizer para nós mesmos, nós temos o dever de buscar a Ele, de esperar nele, de pedir a Ele, de suplicar a Ele, ainda que muitas vezes as nossas orações não sejam atendidas como nós gostaríamos, mas precisamos aprender com o Filho Jesus a pedir ao Pai que seja feita a sua vontade. Verdade é que há quem diga que o Estado seria o maior responsável pela proteção das pessoas, a quem as pessoas deveriam clamar. Isso é antigo, isso remota lá ao tempo dos romanos, mas nós sabemos que o nosso Senhor é Jesus Cristo, e é a Ele que clamamos. E neste período, e creio que continuaremos por muito tempo, quem sabe até o arrebatamento, vamos estar clamando sempre pelo nosso país, pela nossa nação, para que Deus guarde a nossa nação, para que Deus nos proteja e faça-nos sempre uma nação próspera, e que seja de fato brasileiros do Senhor Jesus. Glória a Deus. O texto que lemos de Marcos, capítulo 16, nos traz o relato da ressurreição de Jesus. Todos nós conhecemos esse relato. E Marcos, estamos inclusive estudando Marcos na escola dominical. Aproveitamos para fazer o convite. Iniciamos no domingo passado. E neste domingo, hoje, estudamos capítulos 2 e 3 de Marcos. E estamos estudando esse evangelho maravilhoso, pequeno, 16 capítulos. É o mais breve dos 4 evangelhos. E Marcos é bem sucinto. Ele vai direto ao ponto. Ele enfoca muito bem os milagres de Jesus. E ele apresenta Jesus como servo. Como servo, o mesmo servo sofredor que Isaías havia anunciado. E esse servo veio ao mundo
para morrer pelos pecadores. Ele veio para redimir o homem dos seus pecados. Mas enquanto aqui estava em seu ministério, ele fez milagres. E Marcos vai contar muitos milagres de Jesus. E se você quiser conhecer melhor ainda, participe da escola dominical nesses próximos 3 meses. Estaremos estudando sobre Marcos. E o capítulo 16, o último capítulo do livro, Marcos vai nos relatar como aconteceu aquele episódio da ressurreição de Jesus. E no versículo 1, que nós não lemos, estamos a partir do versículo 8, diz que passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Essas mulheres, e aqui é citado o nome delas, no capítulo anterior também é citado, que Maria Madalena e Maria, mãe de José, e Maria, mãe de Tiago, a mesma, não é verdade? Elas estavam observando, quando foram sepultar Jesus, elas ficaram de longe observando onde colocariam o seu corpo. E no capítulo 16, Marcos relata que elas levantaram de manhã cedo, no primeiro dia da semana, e foram ao sepulcro, não para conferir se ele havia ressuscitado, não para conferir se o corpo ainda estava lá, mas elas foram para perfumar o corpo do seu mestre. Elas não foram verificar a ressurreição, elas foram visitar um defunto. Elas foram prestar uma homenagem póstuma ao mestre delas que havia sido assassinado. E quando falamos sobre Jesus que foi crucificado, parece que há uma tendência de suavizar um pouco na nossa compreensão. E foi crucificado de fato, mas ele foi executado. O mestre delas havia sido assassinado dentro da lei romana, porque os judeus, movidos de inveja de Jesus, entregaram ele para os romanos matarem. E diz a Bíblia que elas chegaram ao sepulcro, e elas iam conversando entre elas, preocupadas como fariam para remover a pedra que estava na boca na entrada daquele sepulcro. Elas não estavam preocupadas, por exemplo, com os soldados romanos que estavam lá. Talvez nem soubessem que havia soldados lá. Elas não estavam preocupadas também se o corpo estaria lá ou não. Elas estavam preocupadas com a pedra que estava à entrada do sepulcro, e como que fariam para remover. Iam preocupadas com isso. Mas diz o relato bíblico, quando elas chegaram, elas viram que a pedra estava removida. Elas viram que a entrada do sepulcro estava livre, estava aberta. Mas interessante que o evangelista Marcos vai dizer que os guardas que cuidavam do sepulcro não estavam lá. O caminho estava aberto e elas entraram. Mas quando elas entraram, elas se depararam com uma cena a princípio triste para elas, porque o corpo do mestre delas não estava lá. E diz a Bíblia que elas ficaram entristecidas porque chegaram e olharam e o corpo de Jesus não estava lá. Elas com as vasilhas, com perfumes, para perfumar o corpo do seu mestre, mas o corpo não estava lá. E de repente elas se depararam com um jovem, versículo 5, e entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Nós sabemos que eram anjos, mas os anjos, quando apareciam em forma corporal de pessoa. E o evangelista vai dizer que elas viram um jovem assentado do lado direito de onde antes estava o corpo de Jesus. E eles então falaram para ela: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Mas olha a novidade, já ressuscitou, não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. E aqui nós temos um diferencial do nosso Jesus, um diferencial do Deus a quem nós servimos, porque o único Deus, o único fundador, vamos usar esse termo aqui para suavizar um pouquinho, de uma religião que está vivo é o nosso. Porque a Bíblia registra o seu nascimento, registra o seu ministério, registra o seu sofrimento,
a sua morte, mas existe a sua ressurreição. E então aquele anjo disse para elas: ele já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. E aquelas mulheres que haviam feito todo um investimento para perfumar o corpo de Jesus, agora ficaram cheias de temor. Diz a Bíblia que elas ficaram cheias de temor. No versículo 8: e saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Só que aquele anjo, quando conversou com elas, no versículo 7, ele disse para elas o seguinte: dizei a seus discípulos, vocês vão para a cidade e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele já ressuscitou e que ele vai se encontrar com eles lá na Galileia, como ele já havia falado antes. E elas saíram cheias de temor, assombradas, porque foi muita coisa para aqueles corações. Primeiro, a pedra removida. Segundo, o corpo não estava mais lá, e uma pessoa que elas não conheciam disse que ele havia ressuscitado. Mas, meus queridos e queridas, quando elas saíram atemorizadas, no versículo 9, o próprio aparece para elas. Versículo 9: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E pasmem, no versículo 11: e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Nós tínhamos ali um grupo de homens, seguidores de Jesus, escolhidos dentre tantos, selecionados, 12, um já não estava mais ali, mas nós tínhamos um grupo de homens que estavam, em certo sentido, decepcionados, estavam, em certo sentido, desesperançados, porque o Senhor deles, em que eles depositaram suas vidas, suas esperanças, havia sido crucificado. E por mais que ele havia dito para eles que iria ressuscitar, que iria se encontrar com eles lá na Galileia, mas eles não creram. E Maria Madalena chegou e contou para eles: ele ressuscitou. Mas ela não apenas disse isso, ela disse: eu o vi, eu falei com ele. Mas o texto nos entristece, porque a Bíblia diz que eles não creram. E como Marcos é mais breve no seu relato, ele faz menção aos 2 discípulos que iam a caminho do campo. E ele fala assim: e depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. E nós sabemos pelo relato de Lucas que esses 2 discípulos, possivelmente um era Lucas e o outro era Cleopas ou Cleofas, eles iam a caminho de Emaús, certamente com a mesma desesperança que os demais, e iam conversando exatamente sobre o que havia acontecido, iam decepcionados, falando sobre a perda daquele sonho, quando de repente um terceiro elemento, uma outra pessoa acompanha ele naquela caminhada e entra na conversa e pergunta para eles: o que vocês tanto conversam aí? E eles dizem: mas o senhor não está sabendo? O senhor está por fora das últimas notícias? Sim, o que houve? O Nazareno, rapaz, um homem tão bom, um homem poderoso em obras, fez tantos milagres, e nós esperávamos que agora ele ia restaurar a liberdade de Israel, acreditávamos que ele traria agora uma redenção política para a nossa nação. Mas olha só, mataram, está com 3 dias, e ele tinha até dito que ressuscitaria.
Mas hoje é o terceiro dia e nada. Aí o santo caminhante que ia com eles fala para eles: mas vocês não deveriam saber que estava previsto na lei, nos profetas? E Jesus, ele não conseguia ficar sem ensinar. Ele pregava e ensinava, ele ensinava e pregava. E alguém já escreveu que ele pregava enquanto ensinava e ensinava enquanto pregava. E ele aproveitou para ensinar aqueles discípulos. Não sabiam que era Jesus. Diz a Bíblia que os seus olhos ficaram como que cerrados, como que fechados, e não perceberam que era Jesus. E Jesus ensinou-lhes mais uma vez sobre esse propósito da redenção. E quando eles descobriram lá na frente que era Jesus, Jesus desapareceu. Mas um pouquinho de tempo foi suficiente para eles, no mesmo momento, voltarem para Jerusalém e contarem o que tinha acontecido. E chegaram lá dizendo: nós vimos Jesus, ele ressuscitou. Maria Madalena já havia falado, as outras mulheres também. E agora esses dois discípulos chegaram dizendo: ele ressuscitou. Mas os outros não creram. Os outros não creram. E nós temos um outro relato em João, quando Jesus aparece primeiramente a 10 deles, antes de aparecer aos 11. Jesus aparece e Tomé não estava. Jesus entra na casa onde eles estavam reunidos, a porta fechada. Entra: Pai seja convosco. Conversa com eles. Eles creem quando veem Jesus. Mas faltava o Tomé. Depois que Jesus saiu, Tomé chegou e disseram: agora é verdade o que elas disseram, o que os outros dois disseram. Ele apareceu para nós. Tomé disse: não creio, não creio. Se eu não tocar nas suas mãos furadas, se eu não colocar a mão onde foi furado com a lança, eu não acredito. E diz a Bíblia que Jesus apareceu depois, quando estavam os 11 reunidos. E quando ele aparece, ele vai diretamente a Tomé. Diz a Bíblia que ele se dirige a Tomé. Diz: Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Vem cá, Tomé. Coloca a mão aqui do meu lado. Toca nas minhas feridas aqui, comprova. Seu incrédulo, como que dizendo assim, né? Se fosse nós, faríamos pior do que Tomé, talvez. E é interessante que a Bíblia não registra que Tomé tenha tocado, tenha conferido de fato como queria. Mas a Bíblia relata as palavras de Tomé diante da presença maravilhosa de Jesus, o Cristo ressurreto. Ele pede perdão para Jesus e diz assim: Senhor meu e Deus meu. Poucas palavras que representam tanto, que é o que tantas pessoas precisam reconhecer em Jesus. Senhor meu e Deus meu. Para um judeu, chamá-lo de Senhor já era muita coisa, mas chamá-lo de Deus, Senhor meu, e chamar alguém que era humano também de Deus. Mas foi essa atitude de Tomé quando se deu de frente com o Cristo ressurreto. E aqui nós podemos encaixar versículo 14 de Marcos, do capítulo 16. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Marcos é bem objetivo, e ele pula alguns episódios e diz: finalmente ele apareceu para os 11, quando estavam assentados. E é interessante que Jesus já chega em alta rotação. Ele já chega repreendendo eles. Já chega repreendendo. Parece que seria talvez mais suave se ele chegasse os consolando, né? Calma, pessoal, eu ressuscitei.
ressuscitei. Não, ele chega repreendendo. Como é que vocês não acreditaram? A Bíblia diz que ele repreendeu eles por causa da sua incredulidade. E nós gostamos muito do versículo 15 e 16. Porque é o id. Só que antes desse id, aconteceu a repreensão. Jesus repreendeu-lhes, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E agora repreendidos, e agora corrigidos, eles vão receber a ordem de Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que texto maravilhoso! Mas um texto que vem depois da repreensão. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus amados, esse texto bíblico, usado geralmente em pregações, em cultos missionários, para pregações ligadas ao nosso dever missionário. Mas nós temos aqui, além desse imperativo de Jesus para os discípulos, nós temos uma promessa de salvação e de condenação. Quando Jesus fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Ele não está dando opção para os discípulos. Por isso chamamos de ide, o imperativo, o ide imperativo. Ele não está dando opção. O nosso dever é pregar o evangelho. O dever da igreja é pregar o evangelho. Fazemos outras coisas, fazemos obras sociais, deveríamos fazer mais milagres, mas fazemos aqui e acolá. A igreja faz milagres, enfermos são curados, mas o principal propósito da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. E uma observação importante: o nosso dever não é converter as pessoas, não é convencer as pessoas, mas é pregar o evangelho a toda criatura. E para os discípulos, esse pregar o evangelho a toda criatura era uma novidade, porque para eles, o Deus de Israel era só deles. Como que agora o Jesus ressurreto ia ser compartilhado com todo mundo? E graças a Deus, porque esse evangelho teria que ser pregado por todo mundo e para toda criatura, nós fomos alcançados. Mas o versículo 15: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é quem não crê, é quem não crer. Está no infinitivo, está indicando para o futuro, para o que vai acontecer após a pregação. O papel da igreja, o papel dos discípulos era pregar o evangelho a toda criatura, e caberia a quem ouvisse crer ou não crer. E nós somos de vez em quando convidados a decidir durante a nossa vida, a decidir, é sim ou não, é direita ou esquerda, é uma coisa ou outra, é crente ou não é. E o pecador que ouve a pregação do evangelho, ele é convidado a crer ou não crer. Porém, nós podemos deduzir que esta capacidade, ou esta possibilidade, cabe a cada pessoa, ainda que maculada pelo pecado, ainda que corrompida pelo seu pecado original, mas ela tem a opção de crer ou não crer. E é interessante, porque quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, a simples ação de não crer, que pode até parecer uma omissão, mas é uma ação, a ação de não crer, por si só, já vai atrair a condenação. E a condenação é esta: João 3 registra que os homens amaram mais as trevas do que a luz, que a salvação veio, e os homens rejeitaram a salvação em Cristo. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome
expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse versículo 18, 17, ele nos traz a atualidade dos dons, porque aos que crescem, através da pregação dos discípulos e daqueles que creriam nele, esses sinais seguiriam. Por mais que a gente vê muitas vezes pessoas seguindo sinais, pessoas indo em busca de sinais, indo aqui e acolá buscando sinais, mas a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Lá em Deuteronômio diz que a bênção seguiria aqueles que obedecessem à lei, aqueles que obedecessem o mandamento de Deus. Então, quando nós seguimos a palavra de Deus, os sinais nos seguirão. E a igreja primitiva viveu isso na sua plenitude. Mas, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, finalizando esta reflexão, você que está ouvindo esta palavra, certamente não é a primeira vez. Você tem a opção de crer ou não crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Que Deus nos abençoe mediante esta palavra e que ela fale em nossos corações, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Que essa palavra venha gerar impacto em nossas vidas, porque há uma ordem do céu para irmos, para obedecermos, e há promessas para quem segue. Os sinais seguirão. Então é um verbo de movimento, né? É seguir, é avançar. É a palavra que hoje o Senhor tem falado conosco desde o início deste culto. Nós não podemos parar, não podemos recuar, porque a ordem é seguir. Os sinais seguirão. Repita comigo: os sinais seguirão. Os sinais seguirão aos que creem. Que o Senhor nos acrescente a fé esta noite. Louvamos a Deus pela vida do pastor Arquelau, mensageiro do Senhor aqui esta noite, que trouxe essa poderosa palavra. E nós abrimos a oportunidade para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que hoje tem a oportunidade de viver a bênção da ressurreição, assim como estas mulheres que estavam ali atemorizadas, né? Estavam todos sendo levados por uma vida, uma percepção de um Cristo morto, mas tiveram a notícia que Jesus está vivo, e Ele continua vivo aqui conosco, e Ele é poderoso para mudar a nossa sorte, mudar a nossa história. Então fica aberta a oportunidade, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que crê, aquele que confessa, que aquele que crê será salvo. Você tem a oportunidade hoje de confessar o nome do Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Quem quiser aceitar Jesus, está aberta a oportunidade. Vem aqui à frente, entregue a sua vida a Jesus. Aqueles que nos assistem, que quer fazer a sua confissão, a sua entrega, entrega a sua vida a Jesus. Não tem nada melhor neste mundo do que servir ao Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Ele vive e reina para sempre.